E trazendo para você que está de olho nos investimentos, tem um dinheirinho na bolsa, está pensando em aplicar, notícia importante. Hoje o mercado financeiro viu um quase milagre. O dólar está operando em queda na casa ali dos R$5, chegou a R$ 4,99. É a primeira vez que isso acontece desde junho do ano passado. O que está acontecendo? Tensão no leste europeu, uma alta global de juros para ver se consegue conter a inflação, resultado da pandemia disseminado no globo. Isso está trazendo dinheiro de volta para o Brasil. Quem vai explicar para a gente o que está acontecendo é ele, Fernando Nakagawa, já vem para cá. Olha, Naka! Você vê, estreia aqui, acho que é a primeira vez que a gente pode interagir bem, exatamente, que bom. Muito bem. Naka, você preparou uma arte para a gente entender um pouco qual é o movimento, né, que o dólar está fazendo no Brasil. Havia uma preocupação ali que o dólar chegasse a bater R$6 e a gente está vendo, chegamos muito perto, mas olha aí, o movimento contrário. Eu vou abrir aqui porque o pessoal fez uma arte tão bonita. Naka, começamos a olhar o movimento a partir de março de 2021, é isso? Ali, em março de 2021, a situação da pandemia aqui no Brasil começou gradativamente a melhorar com efeitos e implicações na economia. Então, o dólar, que se aproximou de R$ 5,90 naquele mês, começou uma trajetória consistente de queda. Você tinha indicadores de atividade melhores, também a Covid melhor aqui no Brasil. Isso deu espaço para que o dólar chegasse aqui, ó, bem pertinho de R$ 5,00 lá no finalzinho de junho, chegou a operar em R$ 4,90 alguma coisa. Mas, a partir daí, o quadro mudou completamente no Brasil. Por quê? Primeiro, no mundo político, começou a se discutir muito o aumento de gastos públicos, fim do teto de gastos ou mudança da regra do teto de gastos. Também a gente teve muito ruído político, Palácio do Planalto brigando com o Supremo, aquele discurso do presidente no 7 de setembro do ano passado. Exato, eu vou até chamar a atenção aqui, ó. Entre agosto e outubro tem setembro e em setembro você tem esse pico aqui, exatamente, né? Descolando da tendência do patamar que estava. É exatamente isso que acontece com o dólar aqui. Isso afugentou muito o estrangeiro. O estrangeiro tem muito medo de problemas desta ordem democráticos. Isso afastou o estrangeiro e o dólar voltou a ficar cada vez mais caro, chegou aqui bem perto de 5,80, 5,70. Mas, se a gente observa os últimos meses, há um movimento consistente desde dezembro do ano passado de reversão. E aí há um fortalecimento do real. O real já está 10% mais forte na comparação com o dólar neste ano, no acumulado do ano de 2022. É a moeda que mais se fortaleceu entre as 40 principais do planeta. Há vários motivos, Dani, para esse fortalecimento recente. Eu destaco 5. Ótimo. O efeito da alta da taxa Selic. A gente, como país, o Brasil está pagando mais juro para o dinheiro que vem aqui. Selic é a nossa taxa básica de juros. O Banco Central tentando segurar a inflação, ela está agora a casa de 12, não é isso? Isso está em 10,75. Vai chegar a 12, segundo os economistas. Então, juro mais alto aqui faz com que o dinheiro que entra atrás dos juros seja melhor remunerado. Então, tem mais gringo vindo para cá. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, onde o juro também está começando a dar sinais de que vai subir, a alta esperada vai ser gradual, não tem surpresa nos Estados Unidos. Isso tira um problema da nossa frente. Aí tem um terceiro item, que é mais recente, a situação na Ucrânia acabou acelerando isso, que é a alta das commodities. O petróleo está bem pertinho de $100 o barril. Outras commodities que o Brasil exporta, minério de ferro, soja, também estão subindo. Isso ajuda os nossos exportadores. Aí o quarto item é um menor ruído político relacionado à economia. Você tem menos aquelas ideias meio estapafúrdias, do tipo, vamos gastar dinheiro para fazer uns projetos políticos, né, que no ano passado a gente ouviu muito, por exemplo, o rompimento do teto de gastos. Mesmo a discussão sobre os combustíveis está um pouco menos irresponsável lá em Brasília. Isso ajuda porque reduz a incerteza. E, por fim, o cenário eleitoral traz cada vez menos pânico a possibilidade de mudança de governo para o investidor, principalmente o estrangeiro. Juntando tudo isso, a gente tem dólar a R$ 4,99. Tivemos 11 horas e 15 minutos. Foi o momento esse momento mágico da moeda hoje. Momento mágico. Quase que a gente fez um print, colocou no Instagram, né, celebrando. Brincadeira, ninguém nem está podendo viajar tanto porque o dólar pode estar caindo, mas a vida não está fácil para ninguém, em especial aqui no Brasil. Naka, eu falei que fui a estudar, a falar, a apurar, né, para poder bater esse papo aqui com você. Eu falei com o Rafael Furlanetti, da XP.
ele faz uma análise bem parecida com a sua no que diz respeito à motivação para essa queda. O Nakagawa explicou para a gente exatamente aqui o que aconteceu. Ele centra a avaliação em 3 pilares que você já viu aqui. Primeiro, né, essa alta de juros global que está fazendo com que os investidores revisem suas carteiras, como o Naka colocou, a taxa aqui no Brasil da Selic está atrativa, então as pessoas estão voltando. Tem gente, segundo ele, Naka, pegando dinheiro lá fora, mais barato, e investindo aqui no Brasil, porque aqui o dinheiro está rendendo mais. O Rafael Furlanetti, de novo, da XP, também cita ali a questão das commodities, que o Nakagawa falou. O que as pessoas estão buscando com atenção na Rússia? Petróleo, minério, ativos ligados à inflação. A Ucrânia, por exemplo, é o 4º maior fornecedor de trigo do mundo, então também olhando para isso o Brasil se torna atrativo. E, por final, ali, ele entende que tem, além de tudo, essa reacomodação natural das carteiras com esse cenário de menos solavanco na política no Brasil. E aí eu perguntei para ele a pergunta que vou jogar para você aqui agora, né? Se a gente pode pensar nesse cenário de dólar mais baixo como um cenário duradouro, né? O dólar vai dormir na casa dos R$5. Ele entende que se esse fluxo estrangeiro continuar, ou seja, a tensão lá, buscando ativos que a gente tem no Brasil, petróleo, minério, para ficar em 2 exemplos, a situação na China está um tanto esquisita, a gente pode ter o dólar nesse patamar de R$5 e até um pouco mais baixo, ele acha que dá para chegar em cerca de R$4,70. Se nada piorar, eu concordo com ele. A gente pode continuar com o dólar em queda. E aí eu separei 2 observações, avaliações sobre o Brasil de 2 bancos estrangeiros para mostrar como é difícil prever o dólar. Tem uma piada entre os economistas que Deus criou o dólar para fazer com que os economistas sejam um pouco mais humildes, porque é muito difícil, é praticamente impossível acertar essa previsão. Mas aí destaco aqui, Dani, o UBS, que é um grande banco da Suíça, ele recomenda aos clientes comprar e investir em moedas latino-americanas, porque elas estão baratas. O real brasileiro e o peso colombiano estão cerca de 15% abaixo do seu valor justo. Mas, apesar disso, aqui não vale um mas, eles preveem o dólar a R$ 4,60. Então, eles concordam com o nosso colega da XP, que acha que o real vai continuar. Mas o pessoal do Deutsche Bank acha diferente. Recomenda investir aqui no Brasil, recomendamos compras em reais, peso mexicano e colombiano, mas com perspectiva de parar diante da rápida subida, dessa queda forte aqui do dólar. Eles acham que esse movimento será curto. E eles, Deutsche Bank, não concordam com o UBS e acham que o dólar vai terminar aqui no Brasil no fim do ano a R$ 5,30. Ou seja, acima do patamar onde ele está hoje. Exatamente, então ele fica um pouco mais caro. Tudo vai depender, obviamente, do que acontece lá fora, mas cada vez mais o que acontece aqui dentro. A definição do quadro eleitoral, o entender para onde vai a economia em 2023 passa a ser, dia após dia, cada vez mais importante para determinar esse preço. Para fechar, a gente vai falar só um pouquinho sobre isso, Naka, porque eu acho importante. Você que está em casa, a gente fala muito para vocês aqui, olha, o mercado aparentemente reagiu muito mal a Lula, depois o mercado passa a reagir não tão mal a Lula, que hoje lidera as pesquisas. Mas essas projeções, elas estão sendo feitas com base em basicamente nada, né? Porque a entrada de Geraldo Alckmin como vice de Lula é uma sinalização que o mercado compra. Quando a gente fala o mercado compra, você vê isso exatamente na queda do nervosismo, que aparece um pouco, tá no caldo, como o Nakagawa mostrou, né, desse arrefecimento do preço do dólar, mas ainda não tem, Naka, as principais candidaturas, ainda não tem o plano econômico na mesa. Sim, a gente não tem nada de detalhe, nada. Então, toda essa crença, ou essa percepção do mundo da economia, da Faria Lima, ali onde a avenida em São Paulo, onde estão bancos, corretoras, de que talvez uma parte da Faria Lima hoje já acredita que um eventual governo Lula talvez não seja tão ruim do ponto de vista econômico, mas essa crença, ela é baseada com basicamente zero de algo concreto. A gente não tem nenhum tipo de detalhamento de como seria um eventual governo Lula na economia. Não sabemos de nada. Eu até ouvi uma expressão de que a carta ao povo brasileiro, que foi importante para a primeira eleição de Lula, hoje talvez seja Geraldo Alckmin. É uma carta que anda, mas efetivamente nem Alckmin a gente tem oficialmente na história. Exatamente. Exato. Então falta concretude nessa discussão. Para não dizer que a gente não traz o lado aqui do pessoal do PT, o Lula tem dito, né, que os governos dele, o que ele fez quando o presidente de 2003 a 2010...
isso não existe nada, sinal mais enfático para o mercado do que isso, do que o que ele fez quando presidente. Então, lembrando ali, fez uma primeira reforma previdenciária do funcionalismo, né, que acaba ali com aquela questão da paridade. Antes você tinha, gente, toda vez que um servidor da ativa ganhava um aumento, o servidor já aposentado também ganhava um aumento. O Lula termina com isso assim que ganha a eleição, usa a força do mandato para poder fazer essa mudança. E ele, para usar uma expressão batida, já diz, né, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto quando eu fui presidente. É esse o argumento. Do lado do Bolsonaro, a gente tem também Paulo Guedes perdendo um pouco de força no embate com a política, e isso começou a colocar em dúvida se é Guedes mesmo o posto Ipiranga de 23. Como é que o mercado está vendo isso, Naka? O ministro Paulo Guedes é muito respeitado pela história no mercado financeiro, é um gestor com um histórico muito positivo de ótimas conquistas, mas agora, nesse momento, em fevereiro de 2022, como liderança da equipe econômica, Paulo Guedes tem menos poder, menos força, capital político, como você preferir, do que tinha há 2 anos. Então, hoje, o mercado financeiro encara a figura de Paulo Guedes enfraquecida, mas ainda defendendo algumas premissas da agenda liberal que foi defendida por ele desde o começo. Quando a gente ouve, por exemplo, uma iniciativa do governo para tentar reduzir o preço dos combustíveis na marra, o mercado financeiro não gosta e não entende. Então, acha uma certa desconexão entre o histórico, a promessa e os atos. Mas o fato é que a figura do ministro, para boa parte do mundo econômico, se enfraqueceu em termos de poder, já que o mundo político, Congresso Nacional, Palácio Planalto, tem mandado mais na pauta econômica do que talvez o próprio ministro Guedes.